não é? Nós tivemos esse episódio do George Floyd nos Estados Unidos, não é? Que dá uma dimensão muito clara de quanto esse tema é um tema extremamente sensível, de como e quanto ele encontra-se tensionado e também de como e quanto ele vai exigir de trabalho, de esforços, para que a gente, em algum tempo, consiga dar o tratamento que ele necessita e consiga, da mesma maneira, produzir muitas das soluções que ele está a exigir. Não é? E, por outro lado, se nós pegássemos esse episódio do Líbano, em que esse depósito de amônio explodiu e explodindo produziu aquele dano terrível em todo o seu entorno, a gente poderia trabalhar com a metáfora de quanto esse tema é explosivo, a ponto de que, se não tivermos capacidades de administrá-lo adequadamente, ele continuará com essas pequenas explosões que têm se dado ao longo da trajetória histórica desse tema no mundo, e especialmente no Brasil. E, em algum momento, essa explosão, como foi a do Líbano, pode se consolidar, principalmente nesse momento muito particular da nossa trajetória, que é a pandemia do coronavírus, e que assim que a gente tirar o pano do nosso picadeiro, a gente vai compreender exatamente o grau de dano e o grau de destruição que essa amônia pandêmica produziu, principalmente no ambiente em que estão essas pessoas, que estão esses indivíduos que constituem essa franja social do nosso país, e que, por seu turno, ela tem nome, tem endereço e tem uma cor de pele muito apropriada, né? São os pobres e são os negros. Então, com essas duas metáforas, eu convido vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática e tentar compreender, a partir dessa própria metáfora do George Floyd, o quanto os George Floyds dos Estados Unidos, de tantos outros lugares do mundo, mas aqui do nosso país, estão subordinados a um determinismo que é artificial, que ele é construído todos os dias e que, no seu conjunto, ele se constitui, ao final, uma limitação e um impedimento de que o indivíduo possa viver a sua humanidade em toda a sua extensão. E ele não pode viver essa humanidade porque ele está estruturado dentro de uma formatação e de uma apresentação social em que um joelho invisível, um mata-leão invisível, um coturno invisível impede que ele possa respirar livremente, como é de direito para todos os indivíduos e para todos os cidadãos, principalmente numa sociedade republicana, principalmente numa sociedade democrática, principalmente numa sociedade em que está estruturada em cima dos fundamentos do Estado democrático de direito. Aí poderíamos até estender um pouquinho mais, principalmente para uma atitude, para um olhar e para uma ação empresarial que está estruturada também em cima dos fundamentos da responsabilidade social. Não é? Então, quando a gente acompanha aquela cena em todas as suas dimensões, a gente consegue compreender o tamanho do drama e da tragédia que se abate sobre esse tema, o tamanho das nossas limitações, das nossas impotências para produzir soluções desse tema e o conjunto dos esforços que são necessários se nós quisermos mesmo, de verdade, construir um ambiente social, construir uma sociedade, construir um Estado e uma nação em que aqueles princípios basilares, né, da igualdade, da liberdade, da fraternidade e do tratamento que valoriza a dignidade da pessoa humana possa ser uma realidade objetiva e efetiva para todos os cidadãos. Então, é com essa introdução que eu convoco vocês para essa pequena reflexão, para que a gente mergulhe um pouco para algumas dimensões deste problema. E a primeira dimensão que está estruturada para dentro desse problema é a nossa característica humana. Não é? Nós, seres humanos, somos um composto de tantas coisas, mas também de algumas coisas indevidas, de algumas coisas inapropriadas e de algumas coisas que, ao final, nos
permite produzir resultados no nosso entorno. E uma dessas coisas, coloquemos assim, uma dessas limitações, uma dessas falhas estruturais de nós, seres humanos, é a nossa capacidade de tolerância, não é? E é uma estruturação da nossa formatação já fisiológica, em que, em muitas circunstâncias, nós somos obrigados a, diante de situações, de hipóteses ou de escolhas, fazer, e não só fazer a escolha, como também adequar-se ou adaptar-se àquela escolha que se apresenta. Então, nós, diante das cores, do azul, do amarelo, do verde, vamos ter as nossas preferências para as cores. Diante da possibilidade do tipo de relação sensível que tenhamos com o ambiente, nós vamos definir se a gente gosta mais do dia, se a gente gosta mais da noite. Não é? Se nós estivermos relacionando com o nosso meio ambiente, a gente vai determinar até que tipo de árvore nós gostamos, que tipo de árvore nós não gostamos, que fruta que nos produz prazer e bem-estar e que fruta que não produz prazer e bem-estar. Não é? E mesmo na nossa relação interior, até com nós mesmos, tem coisas em nós que nós gostamos, aprovamos e ficamos felizes quando elas se manifestam, e tem coisas que nós mesmos repudiamos, combatemos, né, e ficamos entristecidos quando elas não se apresentam ou quando ela não se manifesta. Então, para aquele que é belo, ser belo é uma dimensão que lhe produz prazer. Para aquele que não é belo, não ter a beleza é uma dimensão que lhe produz uma insatisfação. Né? Para aquele que tem os recursos financeiros necessários, ter os recursos lhe produz um prazer. E para aquele que não tem, seguramente lhe produz uma frustração. De modo que a capacidade de tolerância para as adversidades que colocam-se à nossa volta e a capacidade de tolerância para algumas circunstâncias que se relacionam com a nossa trajetória, com o nosso ambiente construído e com as visões de mundos que formatam a nossa ação e o nosso pensamento, elas estão estruturadas em cima dessas perspectivas, das quais muitas delas nós temos controle, e por ter controle podemos até transformar, das quais muitas delas nós não temos controle, e por não ter controle nós precisamos minimamente mantê-las sob vigilância, e das quais muitas delas nós não temos nem condição de combatê-lo, porque elas já fazem parte implícita da nossa ação, do nosso pensamento e logo da nossa atitude, da nossa postura. De modo que a gente, dentro dessa característica humana, vai ter que fazer sempre esse equilíbrio de tentar, primeiramente, controlar o próprio eu. Não é? Se a gente for trabalhar a perspectiva do id, do Nietzsche, a gente vai perceber que já tem um conflito interno por conta das intolerâncias que se coloca frente a um tipo de pensamento interno e um pensamento conflituoso nessa internalidade. E também, diante desse pensamento interno que nos constrói, que nos constitui enquanto indivíduo, enquanto eu, para depois se relacionar com o mundo externo, em que muitas das coisas que nós pensamos ou que nós construímos internamente no nosso ego, no nosso superego, precisa contrapor-se com uma realidade da qual muito dela a gente recepciona e muito dela a gente, logicamente, tem reservas. Então, o indivíduo é essa tentativa de equilibrar, né, esse mundo interior com o mundo exterior. E esse mundo interior, no mais das vezes, nós temos capacidade de adaptá-lo, de aprimorá-lo, de melhorá-lo, e, no mais das vezes, a gente não tem capacidade nem de alcançá-lo, porque eles já fazem parte de uma trajetória da construção do indivíduo, da qual nós não temos, como eu bem disse, o controle. Então, a gente diz sempre que o chip já vem instalado, e às vezes nós temos pouca capacidade de fazer intervenção nesse chip, né, que nos acompanha desde a construção genética e desde a formulação dessa preparação do ser humano.
E o outro chip é o chip que a vida na sociedade vai fazer o trabalho de instalar em cada um de nós, de acordo com os valores, de acordo com as crenças, de acordo com as ideologias, de acordo com os valores que essa sociedade constrói como sendo o costume, os usos que vai formatar essa trajetória e esse caminho social. Então, para cada sociedade, em cima dos valores que ela construiu, em cima dos valores que ela atribuiu, em cima do que ela definiu como o correto, o incorreto, o aceitável e o inaceitável, é que, ao final, nós vamos ser todos formatados, porque as sociedades constroem esse padrão mínimo de convergências de valores, em que os valores negativos e os valores positivos, estando em conflito, vai definir, ao final, qual o padrão que prevalece, e para esse chip, com esse padrão mínimo, nós seremos, então, poderíamos dizer, embarcados para dentro desse chip, na medida em que as estruturas dessa sociedade cumprirão o papel de o fazê-lo. Então, é isso que acontece quando eu, indivíduo, vocês, indivíduos, né, a partir dos seus 3 anos de idade, já tem que se encaminhar para uma creche, depois já tem que se caminhar para uma pré-escola, depois precisam ir para essa escola, depois da escola vocês precisam ir para uma universidade, e depois da universidade vocês precisam estar dentro de um ambiente empresarial. Em todo esse caminho, as formulações que estão estruturadas são aquelas formuladas a partir do conjunto dos padrões de valores que uma sociedade define e disponibiliza para preparação e para sociabilização dos seus indivíduos, dos seus pertencentes. E esses valores, então, logicamente, são valores que estão construídos em cima de fundamentos dos que nos antecederam. No mais das vezes, né, ele está dentro dessa estrutura da conservação e de uma tradição que já está estabelecida, e a partir dessa tradição, a partir dessa antecedência, nós somos, então, impregnados e somos também inoculados desses fundamentos que, ao final, vai nos moldar para relacionar em vida pública e na vida social e também na vida empresarial. Então, fundamentalmente, em grandes linhas, logicamente, esses são os caminhos pelos quais nós, indivíduos, produzimos as nossas visões de mundo e produzimos também, em grande medida, parte das tolerâncias e das intolerâncias que se apresentam na nossa trajetória, na nossa rotina e na nossa efetividade da vivência humana e da vivência social. Então, isso é uma dimensão do problema. Bem, agora, de onde vem o conjunto desses nossos valores e como é que eles são e foram constituídos ao longo do tempo? Então, se a gente debruça para conhecer um pouquinho da trajetória, da construção e da formulação dessa padronização de valores na sociedade brasileira, a gente precisa necessariamente fazer, ainda que seja uma mínima incursão para dentro da nossa trajetória histórica. E aí fica razoavelmente muito fácil de compreender um conjunto de coisas, não é? Todos nós sabemos, vocês sabem, eu também sei, mas nunca é demais nós lembrarmos que os nossos valores foram estruturados primeiramente em cima de um fundamento que estabelecia, que recepcionava, que validava a hipótese de que existem indivíduos e seres humanos superiores e que existiam e haviam seres humanos inferiores. E que essa inferioridade era tanta que logo mesmo a sua aparência humana não era suficiente para que ele nem fosse entendido como um da nossa espécie, como um ser humano, nem tivesse um tratamento que considerasse qualquer um dos aspectos da sua condição humana. Não é? Logicamente que nós estamos falando do que significou o escravo e a escravidão
perante a construção dos valores de uma sociedade que se estruturava lá na sua gênese. Então, é daí que vem uma estruturação de valoração que, lá no seu tempo, por conta disso, definia, então, qual poderia ser as obrigações, os direitos, os deveres e qual poderia ser a moral e a ética que devesse prevalecer naquela oportunidade. E a gente conheceu pela história que, naquela época, então, os indivíduos se apresentassem algumas características, ele poderia ter a possibilidade de receber um tratamento humanitário ou não. E que esses indivíduos, como acompanhamos, foram os negros e foram os negros que chegaram no nosso país como escravos. E para essa condicionante de ser superior e ser inferior, e logo, sendo inferior, ter a possibilidade de um tratamento diferenciado, e ser inferior, ter a possibilidade de um tratamento que reconhecesse essa inferioridade, não só foi necessário, como foi quase que obrigatório, que para você fortalecer a ideologia e fortalecer os valores e os fundamentos dessa superioridade, que se colocava para dentro do tipo de pessoa, e especialmente da cor e da raça dessa pessoa, você precisaria necessariamente demonizar tanto a inferioridade a ponto de tirar dela qualquer característica que remetesse mesmo para o sentido humano da vida social. Então, é só por conta disso que nós vimos na história que homens, mulheres e crianças podiam ser vendidos, negociados em praça pública, trocado por dinheiro, né? E que esse negócio de comprar e vender pessoas de determinada cor e de determinada origem foi um negócio que estruturou toda a vida social brasileira. A igreja comprava e vendia pessoas negras. O Estado comprava, financiava, não é? E negociava pessoas negras. As empresas negociavam, vendiam e compravam pessoas negras, não é? A estrutura jurídica que havia na época era mantida e era suportada em cima do trabalho escravo de negros. E mesmo a vida familiar das pessoas daquela época era uma vida familiar que estava estruturada em cima da opressão e da extração das energias e das possibilidades de cima do trabalho negro, quer do homem negro que trabalhava na Casa Grande, promovia e produzia toda a necessidade do sustento, quer da mulher negra que estava dentro da Casa Grande, na senzala, atendendo todos os chamamentos, atendendo todas as necessidades e submetendo a todo tipo de arbítrio, né, dessa Casa Grande, em que a mulher da Casa Grande, tendo mais do que uma empregada e sim uma coisa que lhe pertencesse, ela usava e abusava dessa coisa da forma mais extensa possível, né? A ponto, como nós acompanhamos na história, de tirar os olhos daquelas mulheres negras mais bonitas, de colocar um tamponamento na boca daquelas mulheres que pudessem, com o seu discurso, produzir qualquer transformação no seu ambiente, de chicotear, de agredir, de castigar essas mulheres, de exigir que elas trabalhavam 12, 16, 18, 20 horas por dia, não é? Como também abusavam mesmo dos seus filhos, né? As mulheres negras, como nós sabemos, eram utilizadas como iniciação sexual dos filhos da Casa Grande na sua atualidade. Então, elas eram retiradas de todo tipo de dignidade, porque no pensamento e na ação daquelas pessoas isso estava legitimado, tendo em conta que não se tratava de uma pessoa humana como eles, e sim de uma coisa, de algo que não tinha o status de humanidade. Da mesma maneira, o homem negro, que além de ter que trabalhar, né, escravizado ao longo do seu tempo,
ainda ao longo do tempo da sua vida, melhor assim, ainda era submetido, primeiro, a ter retirado de si a sua estrutura familiar, sua estrutura de família, porque o homem e a família que chegava escravizada, ela chegava até como uma família, mas aqui era vendido em praça pública e cada um ia para um lado. O pai ia para um lado, vendido para um fazendeiro, ou a mãe ia para o outro lado, vendido para um outro fazendeiro, o filho mais velho ia para um lado, a filha ia para o outro, enfim. A família já era destroçada ali mesmo, nos pelourinhos, onde se vendia e construía vendia e construía-se os fundamentos da escravidão. E, posteriormente, essa família ainda tinha que padecer, além da desagregação, de todo tipo de vilipêndio. Né? O pouco das famílias que se constituíam nas fazendas e nas casas grandes, as mulheres eram sediciadas com frequência e tanto tempo e todos os dias, né? Que isso, inclusive, deu a origem da nossa condição de povo miscigenado. No início, a condição de miscigenação que nos concedeu foi fruto de um estupro permanente da mulher negra, não é, pelos senhores de engenho, pelos senhores da Casa Grande e por todos aqueles que tinham a capacidade de, com a moeda, comprar o corpo, né, de um homem e de uma mulher negra em praça pública, com recursos, se fosse necessário, de empréstimo oficial do governo e do Estado brasileiro, e sob uma legislação que dizia que isso era legal, que isso tinha legitimidade, por dentro de uma filosofia que dizia que isso era alguma coisa suportável, era alguma coisa adequada, para dentro de um espaço do sagrado e do religioso, que, apesar de reconhecer todos como filho de Deus, virava o rosto para essa situação em que os filhos de Deus tivessem uma cor diferente, e diante também de uma ética e de uma moral que, valorizando o indivíduo e reconhecendo, como foi no caso do iluminismo, que antecedeu a formatação da nossa república, como o direito inalienável do indivíduo à vida, à igualdade e à dignidade, ainda assim, com uma estrutura filosófica, moral, ética e legal construída em cima desses valores, se tratava de negros, então esses valores não tinham validade para lhe alcançar. Então, é em cima desse antecedente que nós estruturamos os nossos valores, as nossas tolerâncias e o nosso olhar para definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que me produz prazer, produz rejeição. E é isso que depois se construiu, já naqueles tempos, como a normalidade, como o normal, o velho normal. Porque na escola, no ambiente público, no ambiente acadêmico, no ambiente filosófico, no ambiente religioso, era sempre imperativo construir ou manter uma justificativa de por que, sendo filho de Deus, um podia entrar na igreja e orar, ler sua Bíblia e receber a hóstia e a bênção, e o outro, sendo filho de Deus, não podia entrar porque era um escravo que tinha ficado lá de fora tomando conta da charrete e do cavalo. Não é? E que se ele atrasasse ou cometesse qualquer desvio, ali mesmo ele poderia ser chicoteado, ele poderia ser punido, e em algumas circunstâncias, se tratasse de uma ação um pouco mais agressiva, eles poderiam ter até a sua vida tirada, eliminada, porque o Senhor tinha domínio até sobre a vida do homem e da mulher negra. E situação tal de uma perspectiva de violência extrema, a ponto de nós termos no nosso país fábricas de escravos. Não é? Nós temos os relatos das fazendas em que as mulheres negras, assim como os animais, né, as vacas, os porcos, as ovelhas, eram mantidas em ambientes de procriação permanente, para que com isso pudesse produzir mais escravos, e com esses escravos produzidos, os senhores e donos dessas, que dizia na época, chocadeiras, né, de escravos, pudessem então vendê-los em praça pública e aí aumentar o seu capital. Veja do que nós estamos
o absurdo da violência e da brutalidade humana estabeleceu e que foi recepcionada e tratada como normalidade, como racionalidade, pelo sagrado, pela lei e pelo pensamento filosófico, ali mesmo numa curva da história, há 300 anos atrás. Não é? E foi, então, em cima dessa estrutura que, enquanto nós tínhamos que produzir um discurso que justificava por que eu posso vilipendiar, estuprar, oprimir, até eliminar o negro, ou por que eu poderia exigir que ele trabalhasse uma vida toda sem que recebesse um valor, e por que isso era legal, isso era legítimo, isso era moral, e produzimos, porque aí demonizamos, olha, isso não é um ser humano, isso não tem inteligência, isso não tem quaisquer das capacidades humanas de pensar, de criar, de transformar, de construir. Olha, essas pessoas são perigosas porque elas podem agredirem como um animal o seu dono. Olha, porque essas mulheres negras elas não têm qualquer atrativo de beleza e mais, o máximo que elas podem é servir como satisfação da lascívia sexual. Então, estuprá-las, vilipendiá-las é uma coisa razoável e normal, não é? E isso se estruturou em cima, primeiro, de um pensamento teórico e depois constituiu mesmo a grade curricular, né, da educação que se estruturou. Isso estava nas grades curriculares. Por que o negro pode ser tratado dessa maneira? Qualquer criança na escola aprendia os motivos pelo qual. Ele não tem alma, ele não é um ser humano, ele é só uma coisa que você vende e compra em praça pública como se fosse 1 quilo de arroz, como se fosse 1 quilo de café. E assim pode ser, porque veja a pele dele, veja a aparência dele, veja a feição dele, veja os gostos, veja como é que ele se apresenta, como é que ele sorri, como é que ele se manifesta diante de determinadas situações. Aquelas manifestações deles, aquelas atitudes, não são atitudes de seres humanos. São atitudes, são posturas, são etiquetas de alguém que não é humano, de alguém que não tem estatura e estrutura para compor essa vivência humana bela e maravilhosa que está estruturada nesse mundo dos superiores. Então, essa demonização acompanhou toda a trajetória histórica do nosso país e essa sublimação, não é, daquele que não era negro, por outro lado, precisou ser mantida até para justificar. Por que eu posso manter alguém escravo por 350 anos? Tem que ter um motivo e uma fundamentação. Bem, então, ao final, foram 350 anos. A escravidão que mais demorou na face da terra, na época moderna, e uma escravidão que significou a escravização de 4 milhões de homens, mulheres e crianças negras ao longo desse período. Então, é essa a nossa antecedência e é essa a nossa gênese, que depois, mesmo quando tentou-se conduzir qualquer solução mínima para essas questões, como foram os primeiros documentos legais, primeiro a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário, que antecedeu a abolição da escravatura, ainda assim elas estavam tomadas por uma perversidade, não é? Porque a lei do ventre livre dizia que os filhos de mães escravas nasciam e, a partir daquele momento, eram livres, mas as mães continuavam escravas. E mais ainda, os filhos livres agora tinham que ser entregue ou a um orfanato da igreja ou do Estado, ou poderia passar a propriedade da família, do senhor, do engenho, da casa grande, até que ele alcançasse a maioridade. Olha que perversidade. Depois, então, aprovou-se a lei dos sexagenários, ou seja, o escravo que alcançasse 60 anos, a partir daquele momento, estava livre. Não é? E, estando livre, a lei ainda teve o capricho de dizer, olha, mas os 4 anos após essa liberdade, ele precisa pagar com o trabalho uma reparação ao seu dono. E só depois, então, de 64 anos, que ele estaria, de fato, livre para continuar a sua vida. Se nós estamos dizendo que, na média,
né, um brasileiro não alcança 60 anos, hoje não, mas pelo menos há 20 anos atrás, o brasileiro médio não chegava a 60 anos, imagine o que é ter uma lei de liberdade aos 60 anos em 1750, 1850. Ou seja, não havia lei nenhuma, não havia liberdade nenhuma para ser disponibilizada, que já estariam todos mortos, né? E, por fim, quando a gente tem uma lei que, por uma série de convergências históricas, políticas, econômicas, se impôs, que foi a lei da abolição da escravatura, ainda tivemos aí, talvez, não só a maior perversidade, como o maior crime de lesa humanidade que a história moderna pôde conhecer. Porque, então, nós tivemos uma lei da abolição da escravatura que se estruturou em cima de 2 artigos. Né? Quem não viu pode ver e conhecer, que é até importante. Está extinta a escravidão a partir dessa data, revogam-se as disposições em contrário. Né? Então, e juntou-se a essa lei, talvez as duas que a complementaram, que a partir daquele momento nascia uma república, né? A abolição da escravatura foi em 1888, a nossa república foi inaugurada 8 meses depois, e naquela república, coisa de todos que se estabeleceu, determinava que todos podem participar da vida política, desde que tivesse um censo e uma quantidade de recursos financeiros de determinada monta. Ou seja, quem não tinha dinheiro, logicamente, não poderia participar da vida política. Se os escravos eram escravos até aquele dia, logo não poderiam participar da vida política. E depois, a mais, só pode participar da vida política e dos acessos aos espaços nacionais aqueles que fossem alfabetizados. Então, imaginem vocês, 350 anos de escravidão, que quem pudesse ser alfabetizado para usufruir desses benefícios da República. E, por fim, em seguida a essa própria estruturação da República, a lei que acabou de complementar esse cerco. Olha, está criado o crime de vagabundo, e quem for encontrado sem trabalho pelas praças, andando e mendigando, então será convidado a ocupar os cilindrós da época. Então, é com essa estruturação que nós preparamos essa chegada, essa saída da escravidão e a chegada para uma república que se estruturou em cima desses 3 valores. Imaginem vocês que vocês, escravos, estão livres e passar bem, sem terra, sem educação, sem escola, sem saúde, sem poupança, sem pecúlio, sem família e sem moradia e sem emprego e sem nada para fazer que não fosse sentar-se à sarjeta ou voltar de novo para o próprio senhor do engenho, para a própria Casa Grande, para agora trabalhar não como escravo, mas trabalhar pelo menos pela condição análoga a escravo, trabalhar a troco de comida. Então, esse foi mais ou menos o pano de fundo desse meio tempo. E estruturada agora uma república, em que todos devessem ter um tratamento igualitário, e uma república estruturada em cima dos valores democráticos, todos são iguais enquanto cidadão, e uma república Estado de um Estado democrático de direito, que definia que todos tinham um tratamento igualitário e um tratamento igualitário que era garantido pela lei, então o raciocínio era de que as coisas pudessem alcançar a sua razoabilidade e a sua racionalidade. Mas nós percebemos que, no desenvolvimento, nós repetimos os erros do passado. Primeiro, porque quando nós criamos as condições de iniciar um processo de adensamento do país, de uma industrialização do país, de um desenvolvimento do país, e que devêssemos fazer as escolhas em cima das hipóteses que haviam, nós abrimos mão e deixamos de lado todo aquele corpo de trabalhadores que construíram o Brasil até então e fizemos a opção pelos imigrantes. Né? Trouxemos imigrantes de várias partes do mundo e a esses imigrantes, além de acolhê-los com afeto, com carinho, com respeito, ainda disponibilizamos todas as estruturas necessárias para que eles pudessem começar a sua vida. Né? Puderam ter acesso à terra, puderam ter acesso a trabalho salariado, puderam ter acesso a
a fomento os insumos do Estado e tiveram o suporte dos seus próprios países, não é, que através das suas representações no Brasil garantiu que o tratamento fosse um tratamento respeitoso e igualitário. E para os negros nós oferecemos as favelas, oferecemos então a franja da sociedade. 1889, com a nossa República, depois viemos para 1900, caminhamos até 1930, e a nossa Constituição de 1934 escrevia, ainda em letras garrafais, que o processo de construção da identidade brasileira e da recepção dos povos que devessem vir como imigrantes era um processo que deveria e teria que prestigiar a estética e a aparência branca. Não é? Nós temos lá na nossa Constituição essa definição e essa determinação colocada como norma, porque agora, se você tivesse que trazer imigrantes, poderia sim, desde que fosse dos países ocidentais, jamais dos países negros, como vieram os escravos forçados. Muito que bem. Então, essa estruturação que se colocou do ponto de vista histórico, social e político, e que atravessou os últimos 100 anos, foi o que, ao final, consolidou a nossa posição, consolidou o nosso olhar e consolidou a nossa compreensão de como se constitui esse grupo social de brasileiros, o que são esses valores que os aproximam e que os distinguem, e que tipo de tratamento o Estado, a sociedade, o direito, a política precisa conceder para esse público e precisa conceder para esse tema. E o que nós assistimos ao longo do tempo, então, tem sido um embate no sentido de fazer ver e construir um país em que todas as suas dimensões se constitua num Estado único e que todos os seus cidadãos possam ter um tratamento igualitário, como se constituiu o sentimento de uma nação estruturada em cima de uma república, em cima de uma democracia, em cima de um Estado democrático de direito, e a luta política é uma luta para fazer com que esse tipo de propósito se constitua como uma realidade. E quando a gente desce, então, para acompanhar as discussões, as lutas, os embates sobre esse tema, a gente vai ver uma linha muito clara e muito definida de quanto é o esforço para tentar superar os obstáculos que nos mantêm ainda no mundo de escravização e de uma escravização subordinada em cima de um racismo em que o indivíduo, pela cor da sua pele, não era mais que uma coisa, não é? E as resistências para permitir que isso se transforme em realidade, para que isso possa definitivamente estruturar a formatação do nosso país. Por isso, o racismo, ao longo do tempo, se constituiu numa marca e numa dimensão estruturante do nosso país e da nossa vida social. Por isso, esse racismo assumiu ares de descontrole e de uma grande capacidade de produzir explosão social, de produzir mesmo uma guerra civil, como se pensou no passado, e ao longo do tempo, principalmente a lei, tem procurado combater esse tipo de atitude social em todas as suas dimensões e tem tentado construir caminhos para que, em algum momento, a gente possa efetivamente ter uma vivência efetiva, real, de uma sociedade em que as pessoas sejam tratadas como os iguais. E talvez as duas dimensões mais claras desse esforço do nosso país, em especial da nossa sociedade, da atualidade, dessa modernidade, tenha sido, por exemplo, a nossa Constituição. Né? Imaginem vocês que nós tivemos, ao largo da nossa histórica, praticamente 6 constituições, 7 constituições, dependendo aí do olhar histórico, mas nenhuma das constituições, nem a de 1824, que instaurava, então, o nosso Estado legal e o nosso Estado de direito.
e nem a Constituição que antecedeu a de 88 tinha uma linha, seja sobre a escravidão, seja sobre a reparação da escravidão, seja sobre a criminalização dos atos de racismo e discriminação contra os negros. A gente só vai alcançar isso, né, quase 100 anos depois, na Constituição de 1988, em que ela, primeiramente, coloca o racismo como um crime punível com uma pena de reclusão, um crime inafiançável, um crime imprescritível, não é? E definirá ainda, entre os seus motivos e os seus fundamentos, o combate, seja em caráter internacional ou no caráter local, todo tipo de manifestação de racismo e de crime contra os negros. E vai também definir e determinar um conjunto de ações que depois nós vamos conhecer aqui como as ações afirmativas, permitindo dessa forma que o Estado pudesse ter meios e mecanismos legais de combater a discriminação e o racismo histórico que estava estabelecido. Então, em 88, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos a questão do negro, da raça e do racismo reconhecida como uma dimensão com capacidade de explosão social muito intensa, e por conta disso, junto com a Constituição, em seguida veio a lei do racismo, que é uma lei draconiana e que pretende punir aquelas condutas que o Estado entende que coloca em perigo, que coloca em xeque a própria existência da sociedade. E seguiu-se mais um conjunto de leis, mais um conjunto de intervenções. Muito que bem. Então, por conta disso, o que nós descobrimos ao longo do tempo é de que, ao final, diferentemente do que nós ouvimos e acompanhamos ao longo do tempo, nós não somos racistas. Nós somos racistas, sim. Nós tivemos, quando do embate das cotas, ações afirmativas, um livro muito prestigiado, muito homenageado, do Ali Campbell, que dizia justamente isso: não somos racistas, e apresentava os motivos pelos quais ele entendia que nós não éramos racistas. Ele dizia que existia discriminação, sim, mas que a discriminação era uma discriminação social. Ou seja, nós tínhamos aí aversão a pobre, e por conta disso o tratamento do pobre era um, o tratamento para o rico era outro. Mas que o negro, se em algum momento se transformasse em rico, o tratamento que seria dado a ele seria o mesmo tratamento do rico. Não é? E por conta disso ele dizia que não somos racistas. E depois o que se contrapôs é que ele dizia assim, né, o histórico, estudioso da época: não, você está enganado, nós somos racistas, sim, e pior, nós somos racistas dissimulados. Então, isso torna mais difícil produzir qualquer tipo de mudança e de transformação no estado de coisas dessa. Mas o fato é que esse racismo, essa discriminação, ao final confirmou que nós, em alguma medida, precisamos ser racistas, que todo o entorno que nos move é um entorno que está estruturado em cima desse pensamento. Todo o que nos antecede é uma antecedência que se estruturou sobre esse pensamento. E tudo, o que hoje se apresenta aos nossos olhos, do ponto de vista de sensorialidade, né, o que se vê na mídia, o que se vê na comunicação social, o que se vê nos aprendizados na escola, o que se vê nos espaços sociais de interação, se vê nas abordagens que se fazem em todo o tipo de interação social, o que se vê de que maneira que mesmo os ambientes estatais, não é, e a manifestação do Estado, quer a saúde, quer a educação, quer a segurança pública, se apresenta para esse tema, a gente, ao final, é obrigado a registrar e a constatar que, sim, nós somos racistas. E como contra os números, não há argumentos, os indicadores não nos deixam fugir dessa prisão, né, de que nós estamos repetindo os erros daqueles que nos antecederam. E tudo isso, então, se estrutura dentro daquilo que se definiu aí na literatura, que se definiu aí entre os estudiosos do tema e entre teorias e filosóficos de toda a natureza, de que esse racismo que embebeda e que nos impregna já
na nossa construção genética de quase 400 anos de relação escravocrata, ele se manifesta no nosso olhar, na nossa ação, na nossa atitude, e ele acaba se impregnando para dentro das estruturas de institucionalidades ou das estruturas da formatação do Estado e da vida social, de modo que essas estruturas elas acabam, por essa conformação, mantendo, reproduzindo e ampliando esse tipo de olhar e esse tipo de atitude que, ao final, mantém e permanece essa trajetória e essa caminhada histórica e democrática no mesmo lugar que se estava em 1888. Não é? Então, quando a gente olha para George Floyd e veja que aquela atitude do policial não é diferente da atitude do policial aqui no Brasil, que também pisou no pescoço de uma mulher negra, né, com tranquilidade, depois algemou, arrastou essa mulher negra, ou como foi o policial que entrou numa comunidade, esbofeteou a cara de um garoto que estava sentado olhando para o celular, ou aquele outro policial que tirou o garoto de dentro de casa e assassinou com 2 tiros, né, ou do supermercado Extra, que deu lá um mata-leão no menino e matou ele dentro do supermercado, um menino negro, ou do supermercado Ricói, que amordaçaram, amarraram o menino, chicotearam com um fio de elétrico. O que não falta para dentro dessa literatura é manifestações dessa discriminação na ponta. Mas, fundamentalmente, a gente vai enxergar esse racismo que está dentro dessas estruturas se manifestando de uma maneira muito sinuosa, que nos mais das vezes até nós somos surpreendidos, porque a gente tem convicção, e deve ter a convicção, e isso é uma perspectiva bastante clara e definitiva. Muitas pessoas não são racistas, não discriminam pessoas pela raça, pela cor da pele, pela origem, pela opção sexual, se é portador de deficiência ou não, se é do Nordeste, se é do Sudeste, não temos dúvidas contra isso. Mas nós não temos dúvidas também que implicitamente e também subliminarmente na nossa ação, na nossa atitude, ou a gente constrói e mantém as estruturas desse racismo estrutural através das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas preferências, dos nossos juízos e dos nossos julgamentos, e quando assim não se dá, a própria estrutura, por natureza, já cria mecanismos que afastam qualquer possibilidade de promover e de garantir essa inclusão igualitária e essa competição igualitária nos espaços sociais. Então, por conta disso, quando a gente precisa fazer aí a leitura se estamos ou não contaminados pelo coronavírus, nós precisamos minimamente relacionar os seus sintomas. Olha, se tiver com febre, dor de cabeça, um pouquinho de falta de olfato, pode ir para o PS, que são evidências de que você está tomado pelo coronavírus. E quando a gente precisa minimamente saber do quanto a nossa atitude, se não é tomada por um racismo, mas que também ela acaba reproduzindo os propósitos desse racismo, que é diminuir, desigualizar e tirar a oportunidade de competição do outro, a gente faz um teste muito simples de coronavírus. Olha para o lado. E quando a gente olha para o lado, então a gente tem informação bastante esclarecida do quanto, né, o nosso democratismo ou o nosso racismo está ali representado. Então, nesse sentido e dentro dessa perspectiva, quando se olha para os Estados Unidos de George Floyd, em que os negros são 13%, e em que o número de homicídios são de 1.000 pessoas por ano, né? E você volta aqui para o Brasil, em que o número de homicídios são de 60 mil por ano, e desses 60 mil, 67% são de jovens negros. Quando você olha a situação do negro nos Estados Unidos, estruturado em cima de um apartheid oficial, né, como você
Vocês sabem, nos Estados Unidos, por muito tempo, vigiam os separados mais iguais, né? Ou seja, direitos e obrigações para negros e espaços exclusivos para negros, e direitos e obrigações para brancos e espaços exclusivos para brancos. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim também na África do Sul. Mas se você traçar um quadro comparativo, você vai perceber que nem no auge do apartheid sul-africano ou americano, a situação do negro era tão ruim quanto é a situação do negro brasileiro. A não presença do negro era tão apagada como é a do negro brasileiro. E o grau de agressão e violência, mesmo da polícia e da sociedade, jamais chegou sequer próximo do que é hoje a agressividade e a violência, seja da sociedade como da polícia e tantos outros aparelhos públicos para cima do negro brasileiro, apesar de que lá era um apartheid, diferentemente do que aqui, que é uma democracia racial. Então, você vai perceber que lá tinha uma lei e um Estado legal dizendo que o racismo era legítimo, era correto e estava autorizado na lei. Aqui nós temos diferente. Não somos racistas, a igualdade é uma dimensão da nossa república e o Estado democrático de direito garante que todos terão a oportunidade de competir igualmente pelas oportunidades e todos terão uma justiça que punirá aquelas condutas que agridam os bens e direitos morais e patrimoniais. Então, você vai perceber que para essa democracia e uma lei que pune o racismo, nós não temos um racista preso e condenado, e para essa lei que garante a igualdade de competição e de oportunidades, você vai perceber que, sendo os negros, diferentemente dos americanos, 54% de brasileiros, você e muitos de vocês aí seguramente não puderam conviver com negro nem na pré-escola, nem no parque infantil, nem no ensino fundamental, nem na universidade e nem no ambiente que vocês trabalham. Porque são duas paralelas que não se encontram, que não têm intersecção. Nós somos um país de miscigenados, de negros e brancos, em que negros e brancos são separados e desiguais. E essa desigualização, que dá-se o nome de racismo, racismo estrutural, preconceito, viés inconsciente, dê o nome que se quiser dar, mas o fato é que ele se manifesta simplesmente quando você tem a disposição, o interesse e a coragem de olhar ao seu lado. E aí você vai perceber que na sua empresa, de um país de miscigenados, só prevalece uma estética, a estética padronizada daquilo que é bom, daquilo que tem valor, daquilo que tem potencialmente talento, competências, capacidades, né? E que todo o resto são de pessoas inferiores, que não merecem sequer estar junto com você ou que não merecem participar do seu processo empresarial. Então, sob esse ponto de vista, nós podemos dizer, olha, liberdade, igualdade, vida, sobrevivência para um Estado capitalista como é o nosso e de uma sociedade que está estruturado em cima do trabalho e da oferta do trabalho e de mão de obra, se você tem um ambiente empresarial que pré-ordenadamente, de uma forma voluntária ou involuntária, não permite o acesso de toda essa diversidade de negros e brancos para dentro dessas oportunidades, significa que essa empresa não prestigia a vida, ela prestigia a morte, pelo menos a morte social. Porque o negro, então, nessa perspectiva, já está fadado a morrer socialmente, porque ele sabe de antemão que a empresa vai fechar as portas, que a empresa vai erguer muros, que a empresa colocará todo obstáculo para que ele possa acessar de forma igualitária aquele ambiente, ainda que ele tenha talento, ainda que ele tenha habilidade, ainda que ele tenha criatividade, ainda que ele tenha cumprido todos os fundamentos que a sociedade exige. Então, por conta disso, a gente se debruça para dentro dessa questão que nós herdamos, nós nos debruçamos para cima desse desafio que está colocado para todos nós como geração, nós refletimos por que
que nos Estados Unidos foi possível que, mesmo no maior ardor da pandemia, negros, brancos, homens, mulheres, ficassem quase 20 dias nas ruas, exigindo e reivindicando a mudança, a transformação e um tratamento digno para o homem e para a mulher negra? E por que que no nosso Brasil, com todos esses indicadores, a gente não consegue sequer sair do conforto do nosso ar-condicionado? Quais são os valores que nos encaminham? Quais são os fundamentos que nos estruturam? Quais são as nossas prioridades? E, ao final, o que é correção? O que é justiça? O que é legitimidade? O que é o certo? Valor e grandeza para cada um de nós. Porque, dependendo da resposta que nós pudermos oferecer, o entorno à nossa volta tem possibilidade de transformação. Dependendo da atitude que nós possamos ter, a gente vai herdar para os nossos futuros herdeiros, para os nossos filhos, para os nossos netos, o mesmo país que nós herdamos do passado, estruturado em cima da discriminação, do racismo, da agressão e da violência ao outro, se ele simplesmente tiver uma aparência que seja um pouco diferente da minha. Se ele simplesmente tiver um tipo de um sorriso, um tipo de uma expressividade, tiver um tipo de uma cultura, se usar um tipo de roupa, ou se ele tiver um tipo de lazer que, em alguma medida, está em contraposição com o meu lazer, com a minha etiqueta, com o meu valor de superior. Não é? Então, a empresa tem uma responsabilidade extraordinária para esse tipo de coisa e a gente está diante de um desafio que já se encontrava como uma urgência antes da pandemia e que agora se coloca como uma emergência, porque nós estamos dizendo, como falei no começo, que quando nós descobrimos esse país, quando tirarmos a lona da pandemia, a gente vai conhecer, como lá no Líbano, o tamanho da destruição. E a destruição vai ter endereço, né? E vai ter estética. Ela vai atingir mais aqueles despossuídos, aqueles que nada têm, e vai limitar de novo o acesso desses que já estão marcados para morrer, que são aqueles que trazem a cor negra na sua pele. Porque, de novo, as vagas no ambiente de trabalho serão poucas e as prioridades serão, de novo, para aquele grupo de pessoas que, por conta de um olhar e de uma atitude equivocada, se constituiu como um padrão único que precisa ser reconhecido, que precisa ser valorizado, que precisa ser prestigiado e que só eles têm direito às oportunidades, ainda que muitos sejam incompetentes, ainda que muitos sejam desqualificados, ainda que muitos não tenham cumprido os processos, os procedimentos que exigem para qualquer um disputar e competir em pé de igualdade os espaços nas empresas e todos os demais campos sociais. De modo que, quando nós debruçamos para dentro dessa realidade e olhamos que das 5.000 maiores empresas desse país, nós não temos um homem ou uma mulher presidente ou presidenta, não temos negros no primeiro, no segundo, terceiro escalão. Quando nós conhecemos que muitas das empresas com até 1.000 funcionários não tem negro de A a Z, quando nós percebemos que a estética que essas empresas promovem na comunicação do seu produto ou do seu discurso é uma estética que não tem negros. Não tem negros na comunicação social dessas empresas. E quando a gente percebe que a presença desses profissionais negros, quando consegue entrar para dentro dessas empresas, é uma presença que se mantém porque ele não consegue se desenvolver dentro da carreira. Ou quando, ao final, eles se apresentam, então, com salário para a mesma condição menor do que o homem ou a mulher branca, isso são indicativos terríveis de mais do que nos Estados Unidos, de mais do que na África do Sul, que o nosso apartheid é violento, é opressivo, e que, tanto quanto os nossos antepassados, nós continuamos cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos. E nenhum de nós pode estar confortável com isso, porque nós temos que ter um caminho a seguir, nós temos que ter valores a alcançar, nós temos que ter, ao final, um propósito de país, de sociedade, que seja uma sociedade que valorize a mim e a cada um de vocês, mas também aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus amigos, de modo que ninguém pode ser tratado de forma diferenciada. E não será bom para nenhum de nós
não é? Que construamos uma sociedade, uma empresa e um país em que as pessoas tenham que sentar-se nos bancos escolares por conta de cotas, que as pessoas tenham que entrar no concurso público por conta de cotas, porque nós temos um processo de exclusão racial que nos transformam em portadores e repetidores do apartheid. Queremos um país em que negros e brancos sejam separados iguais. Nós não queremos um país em que todos sejam distinguidos pela cor da sua pele. O que nós queremos e o que precisamos, em qualquer lugar do país, em qualquer empresa, é que todos possam ser tratados de forma igualitária, independentemente da sua raça, independentemente da sua cor. Muito obrigado.